Oi, 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 esse é o alerta para o Brasil, né? Quando eu falei para as pessoas de que há uma necessidade de mudar o governo que está, dando oportunidade ao próximo, por um único motivo. Todo cristão que já leu, se deu trabalho, né, de ler o que aconteceu na época lá de José, que foi governador, né, do Egito, porque a história se repete, né? Por tudo aquilo que a gente sabe, os que leem, principalmente o Novo Testamento, o Senhor nos dará 7 anos entre a pré-tribulação, a tribulação e a sua chegada. Então, onde está o espelho? 7 anos juntando. 7 anos a terra nada vai produzir. Quando fala terra, é no sentido geral. Mas Deus nos agraciou com este país chamado Brasil. Não que as coisas não vão acontecer. Em Apocalipse 8, o Brasil está lá, localizado. 1/3 da parte marinha vai ser destruída. 1/3 da erva da terra. 1/3, não é tudo. Porque é necessário que este governo que está vá embora. Porque hoje o produtor rural, pequeno empresário, pequeno fazendeiro, aquele que fala, né, meio engraçado, como as pessoas dizem, que tem o seu pequeno, o seu pequeno celeiro, né, onde produz alguma coisa, mas produz em pouca quantidade, tem algumas cabeças, mas são poucas, já estão sendo retirados deles, né? Estão sendo roubados por esse que está. O vídeo rola em tudo quanto é lugar. As pessoas são inocentes ainda no coração, porque não entendem muito bem as leis atuais que vão colocando, porque estão fazendo as suas próprias leis, não estão seguindo o que realmente deveriam seguir, né? À risca, porque está dentro do que chamamos de Constituição. Estão tirando o direito deles. Então você não pode plantar no seu quintal, você não pode ter um pouco, né, de alimento para a sua própria casa, as galinhas, não pode consumir os ovos, porque já diz que é uma produção. Então, depois que eles lhe tiram, e quando eles não lhe tiram, eles aumentam o preço daquilo que você, da terra que você vai ter que pagar anualmente. Que anualmente as pessoas têm que pagar, né? Pelo lugar onde moram, onde mantém, principalmente fazendeiro. Antes a taxa é pequena, hoje já não é mais. E aí eles não podem pagar, o que fazem? Vão lá e retiram deles, ou roubam o que é deles, para vender para a China. Olha bem o que a China está fazendo aqui dentro. Quer ter sobre as mãos dele o poder de tudo. Porque dentro desses 7 anos eles é que vão ter. Pensa só, o brasileiro não poder produzir para vender para os próprios brasileiros com preço mais baixo. Porque quem vai revender para você? Porque eles serão dono das terras, o que vai fazer. Esse governo que está não se importa, né, com os brasileiros, porque eles estão enchendo o bolso. E eles podem pagar, mas o pequeno, como eu e você, não pode. Indo lá no supermercado para poder comprar. Imagina se eu tiver que comprar da China dentro do meu próprio país, né? Em vez de eu pagar
que eu nem pago mais R$ 5. Se você quiser comer um pedaço de carne ou de qualquer uma outra coisa, o mínimo que você paga é R$ 25. Por ela, sendo ela vendendo para mim, eu vou pagar 30, 40, 50 pela mesma coisa que um brasileiro me venderia. Se hoje o governo fosse outro, eu estaria pagando máximo 8. Então, tem que haver essa mudança, porque esses 7 anos, a gente já está dentro dele. Então, se você não pode juntar, você não pode guardar, para quando esse período de necessidade em qual a terra não vai dar, como é que você vai se alimentar? A história sempre se repete. É isso que o Senhor quer demonstrar. Só que muito mais eventos virão. Naquela época, as pessoas iam buscar, mas eles tinham as suas rendas guardadas. Hoje ninguém tem renda para guardar. 90%, eu vou dar uma taxa, como 90% da população está endividada, não tem um centavo para comprar nada. Quando chega e outra, aqueles que ainda têm um pedacinho de terra não pode criar nem as suas galinhas. Quando chegar esse momento em que o mundo estiver virado, a terra não poder produzir, e com tantos eventos e fenômenos acontecendo, o que você vai fazer? Então, a única maneira que lhe dará a condição de você poder não só ir no supermercado, comprar, reter, independente da crise que venha a acontecer no mundo inteiro, é você mudando este governo. Porque na época em que eu estava lá fora, meu noivo era fazendeiro, fui fazendeira, e lá o governo, apesar de não ser um país comunista, já estava retirando dele a terra arrendada para que ele não aumentasse a produção do gado. Já lá, um país do primeiro mundo, lá na Europa, imagina aqui. Então, pessoal, vamos parar para refletir. Vocês podem ter aqueles que estão aderindo, junto com esse sistema que está agora desse governo, pode estar recebendo alguma coisa. Pode estar mantendo o estômago hoje com um pouquinho de comida, mas até quando? Aqueles que vivem ou dizem que vive da fé, mas não vive do governo, vai passar muito mal. Principalmente porque esses não fazem jejum. É por isso que vende o estômago ao governo que está atual. Então, parem e reflitam sobre esses 7 anos, Já estamos dentro dos 7 anos. O Senhor nos alertou. Como estão falando aí, não é mentira. Se puder guardar, guarde. Se puder guardar, guarde. Mas, se não puder, ajude a fazer a mudança. Todo rei pode ser retirado e colocado outro no lugar. Todo governador pode ser retirado e colocado um que pensa, um que age de acordo a doutrina do Senhor, um que age direcionado, que tem a direção do alto, como José, que era direcionado pelo Deus vivo. Perceba que o faraó não era um homem burro, idiota. Era um homem não só que pensava na nação egípcia,
mas que tinha uma